Oba! No vídeo de hoje, atendendo aos pedidos de vocês, eu vou falar sobre o Philodendron Birkin. Essa folhagem linda que tem as folhas todas riscadinhas de verde e branco e que traz um colorido todo especial para nossa coleção de plantas. Ela é uma planta indicada para ser cultivado dentro de casa, ela é fácil, mas tem algumas particularidades sobre o cultivo que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, tenho um Philodendron Birkin há bastante tempo, mas para esse vídeo eu também conversei com um produtor especializado na produção dos Philodendron Birkin e eu vou compartilhar com você a minha experiência e as informações técnicas que o produtor me passou. O Philodendron Birkin, como o próprio nome diz, pertence à família dos filodendros. E essas plantas, no seu habitat natural, eles vivem nas florestas, embaixo das árvores. Então as árvores protegem essas plantas do sol forte. Então nós devemos cultivá-las em ambiente com muita luminosidade, sem sol forte, para não queimar as folhas da planta. Quanto mais luz o Birkin receber, branquinhas serão as folhas. Quanto menos luz, mais esverdeadas. Mas nós devemos ter um equilíbrio entre folhas brancas e verdes para que elas fiquem bem bonitas desse jeito. Então, ambientes com muita luminosidade, sem sol forte diretamente sobre a planta. As folhas do Birkin são todas diferentes. Se nós observarmos as listrinhas, as variegações são diferentes de uma folha para outra. Isso faz com que a planta seja única. O Philodendron Birkin sofreu uma mutação genética, então não é assim que a planta se apresenta na natureza. Mas felizmente os produtores já conseguem produzi-lo em escala comercial para que a gente possa cultivá-los dentro das nossas casas. A Fito Brasil nos enviou esses vasinhos e eles comercializam o Birkin com diversos tamanhos, plantas menores, plantas maiores, e elas já vêm em embalagens como essa que tem essa alcinha aqui que facilita o transporte. E se você adquirir um Philodendron Birkin pequenininho, não se preocupe porque ele cresce relativamente rápido. Em relação à rega, a gente deve regar o Philodendron Birkin sempre que o solo estiver levemente seco. A gente não precisa esperar ele secar muito, mas a gente nunca pode deixar o solo constantemente úmido ou encharcado. Ele precisa secar levemente entre uma rega e outra. E para a gente saber, basta a gente tocar o solo para sentir. Por exemplo, esse vasinho aqui, eu tocando o solo, eu sinto que ele está bem úmido, gruda a terrinha no dedo, então não é hora de regar ainda. Já esse vaso maior, tocando o substrato, eu sinto que ele está levemente seco, praticamente não gruda a terrinha no dedo, então é hora de regá-lo. No momento da rega, a gente vai distribuir a água por toda a superfície do vaso até começar a sair a água pelos furos do vaso. Mas nunca, em hipótese alguma, a gente deve deixar água acumulada dentro do pratinho ou dentro dos cachepôs, porque isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças causadas por fungos e bactérias, que é o principal problema que a gente pode ter no cultivo do Philodendron Birkin. E se você já observou alguma mancha escura nas folhas claras ou folhas verdes meladas e com cheiro estranho, pode ser que a sua planta já esteja contaminada por alguma doença causada por fungos e bactérias. E segundo o produtor, a Fito Brasil me orientou, o indicado é cortar fora essa folha, pode até passar uma canelinha em pó, aonde você fez o corte para ajudar na cicatrização, elimina essa folha doente e aí sim você pode aplicar um fungicida na sua planta. Se for no comecinho da infestação, pode utilizar aquela calda de água oxigenada que eu ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link para vocês assistirem depois. Mas se a infestação já estiver mais avançada, eu sugiro comprar um fungicida pronto para uso.
As plantas que têm as folhas claras, elas são muito mais sensíveis. Então, atenção para fazer a dosagem correta se você for fazer água oxigenada e utilizar os defensivos conforme a recomendação do rótulo do fabricante. Nunca aplique nenhum tipo de cauda se a planta estiver recebendo um solzinho, mesmo que seja aquele lá do comecinho do dia ou do final da tarde, para não correr o risco de queimar as folhas da sua planta. E aliado a tudo isso, lembre-se de cuidar da rega, porque é esse ambiente muito úmido que pode favorecer a proliferação de doenças causadas por fungos e bactérias. Em relação às pragas, como os pulgões e as cochonilhas, o Philodendron birken é bastante resistente, mas claro, pode acontecer. Esse meu vaso aqui, por exemplo, ele sofreu um ataque de cochonilhas de algodão, aquelas branquinhas que ficam grudadas na planta. E para combater esse tipo de inseto, eu gosto de utilizar um inseticida à base de óleo de nim. Então a gente precisa borrifar em toda a planta, principalmente sobre as pragas, mas observando também verso das folhas, base da planta e fazer uma reaplicação após 7 dias. Eu também gosto de retirar, utilizando um palitinho com algodão, retirar as pragas maiores que a gente consegue observar. Plantas que são cultivadas em ambientes bem arejados, nas condições corretas de luz e rega e bem adubadas, são plantas mais resistentes ao ataque de pragas. Mas claro que isso pode acontecer. Então é importante a gente sempre estar atento e observar esse tipo de infestação logo no início, que vai ser mais fácil de combatê-las. E antes de eu te falar qual é o substrato ideal para plantar o Philodendron birken, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilha com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. O substrato para plantá-lo precisa ser rico em matéria orgânica, ele tem que ser bem fofinho e com uma boa drenagem para não acumular água nas raízes, assim como é o solo lá nas florestas. Então a gente pode adicionar alguns materiais à terra vegetal para simular essas características. É importante que a terra que você vai usar não seja uma terra peneirada. É bom que ela tenha alguns pedacinhos, algumas casquinhas, folhas em decomposição para ter essas características. E a gente também pode adicionar outros materiais, como fibra de coco, casquinhas de árvore, carvão triturado, humus de minhoca ou esterco de aves bem curtido. E quando a gente misturar todo esse material, ele vai ficar assim, fofinho, soltinho, bem adubado e com uma boa drenagem. Vocês me perguntam como eu faço para encontrar essas casquinhas de árvore que já vem com o carvão triturado, e isso daqui é substrato próprio para orquídeas. Então, se você quiser procurar que ele já venha com o carvão quebradinho assim, com bastante casquinhas de árvore, vocês procuram por substrato para orquídea. As proporções eu faço muito no olho, depois de misturar, a gente tem que apertar um pouquinho assim a terra e perceber que ele não forme bolinhas de terra, que ele fique mais soltinho, que é a quantidade suficiente. Mas eu utilizo esse material aqui na maioria dos meus vasos aqui da florestinha e as plantas gostam bastante. E para fazer mudas do Philodendron birken, basta a gente observar, conforme a planta vai crescendo, ela vai emitindo algumas raízes aqui ao longo do seu caule. Então basta a gente cortar um pedaço da planta, mantendo folhas, caule e raízes saudáveis, que a gente já tem uma nova muda. Essas raízes são características dos filodendros porque na natureza eles utilizam essas raízes para se fixar, para se apoiar nas árvores. Então a gente pode cultivar o Philodendron birken com um crescimento mais de trepadeira. Basta colocar um tutor. Eu já ensinei a fazer um tutor aqui utilizando musgo, é bem fácil de fazer, vou deixar o link para vocês assistirem depois, e colocando esse tutor, ele vai fixar essas raízes e a planta vai ter um crescimento mais vertical. Em relação à adubação, eu trouxe aqui duas opções.
Um é o bocashi, que é um adubo orgânico. Ele pode ser colocado uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, que é suficiente. Ele é bem fácil de aplicar, basta só seguir as recomendações do rótulo do fabricante. E eu também trouxe aqui uma opção do NPK, mais micronutrientes, que é esse adubo aqui, o Coach. Ele tem liberação lenta, então ele é muito indicado para iniciantes e também é um adubo muito prático de se usar. A gente vai colocar no vaso a cada 5 meses, mas lembrem-se sempre de utilizar a recomendação do rótulo do fabricante. E agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários, você já tem um Philodendron Birkin aí na sua casa ou ele foi para a sua lista de desejo de plantas? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até lá!